Sou poeta trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Olá, meu nome é Clério José Borges, eu sou poeta trovador, presidente da Academia Capixaba de Letras e Arte de Poetas Trovadores e estou iniciando uma série de vídeos referente ao nosso movimento literário chamado neotrovismo, movimento da trova no Brasil, denominado de neotrovismo. Então, o que é a palavra neotrovismo? A palavra neotrovismo é neo, significa novo, trovismo, novo trovismo. O trovismo é uma palavra criada por Eno Teodoro Vanck e o político, também poeta, escritor, J.G. de Araújo Jorge. Os dois criaram essa palavra trovismo para diferenciar de movimento trovadoresco que lembra o trovadorismo da época medieval. Para não ficar dando uma ideia de que o movimento dos poetas trovadores era um movimento da época medieval, antiga e tudo, então J.G. e Eno Teodoro Vanck criaram essa palavra trovismo. E aí o movimento começou desde 1950, com o livro Meus Irmãos Trovadores, organizado por Luiz Otávio, e a partir daí foram criados o Grêmio Brasileiro de Trovadores por Rodolfo Coelho Cavalcante, lá na Bahia, em Salvador, por volta de 1557, por aí. E depois, em seguida, em 1960, criada a UBT, União Brasileira de Trovadores, por Luiz Otávio, que era o cirurgião dentista Gilson de Castro, né, no Rio de Janeiro. Então ele cria a UBT, União Brasileira de Trovadores. E hoje a UBC até hoje tem várias sedes em várias capitais brasileiras. Mas a partir de 1980, o movimento dos trovadores estava meio restrito só a Nova Friburgo, Santos e alguns lugarzinhos que tinham algum evento, e no Brasil todo não havia tanta repercussão. E aí eu estava estudando na UFES, curso de pedagogia, e foi passado um trabalho sobre a educação na Idade Média, e coube-me falar sobre o trovadorismo, os trovadores medievais. E aí eu fui fazer o trabalho, comecei a pesquisar na biblioteca da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e lá não consegui achar nada que se referisse à modernidade da trova. Achei o livro O Trovismo, de Eno Teodoro Vanck, e aí nesse livro não encontrei nada referente ao Espírito Santo, ao movimento que a gente tinha feito na época de 70, que era com a UBT em Vila Velha, Vitória e Vila Velha, onde nós criamos um concurso de trovas com o tema Pelé, cuja qual o primeiro lugar foi de Cecílio Ambrosio, que dizia que o Brasil todo enalteça tanto a Rui quanto a Pelé. Se um honrou pela cabeça, o outro honrou usando o pé. Então essa trova vencedora. E como não tinha nada no livro O Trovismo de Eno Teodoro Vanck, eu perguntei a ele o que fazer para a gente movimentar a trova no estado do Espírito Santo. E aí ele deu uma ideia, funde um clube. Aí nós fundamos a 1º de julho de 1980 o Clube dos Trovadores Capixabas. Em 2017 nós tivemos, antes porém, vale destacar que para comemorar o primeiro aniversário nós criamos os Seminários Nacionais da Trova. Durante 4 dias, um evento no estado do Espírito Santo denominado Seminários Nacionais da Trova, e fomos até o ano 2000. Fizemos 20 seminários. O décimo seminário, em 1990,
o governador do estado abriu as portas do Palácio Anchieta e fizemos dentro do Palácio Anchieta, no denominado Salão do Povo lá no Palácio Anchieta, Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo. Até hoje é o Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo. E com isso, criamos esse movimento. Em 1984, o Eno Teodoro Vanck, no plenário do quarto Seminário Nacional da Trova, apresentou a denominação de neotrovismo, novo trovismo, um novo trovismo que surgia em razão da necessidade de se alavancar esse movimento todo no Brasil. Aí nós começamos a realizar congressos em Recife, em Porto Alegre, em Rondônia, em Porto Velho, Rondônia, Salvador, Rio, São Paulo, vários congressos, vários encontros de trovadores em Timóteo, em Formiga, Minas Gerais, e várias outras cidades foram sendo palco de eventos culturais. E aqui no Espírito Santo nós continuamos realizando cada ano numa cidade diferente, uma cidade que acolhia, fazia o acolhimento dos poetas trovadores. E assim, esse movimento todo foi denominado neotrovismo. Uma das vantagens do nosso movimento é que a gente, durante 4 dias, realiza sempre, todos os anos, os congressos, hoje congressos nacionais de poetas trovadores. O último congresso nosso, em 2025, agora em julho de 2025, nós realizamos na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. A gente não se restringe só a fazer eventos no Espírito Santo, realizamos eventos fora também. E com isso há um congressamento, a união dos poetas trovadores todos. E o destaque maior é essa antologia aqui, ó. Essa antologia da ACLAP CTC, a nossa Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Trovadores, a ACLAP CTC, em parceria com a Taba Cultural, de José Maria Rodrigues. José Maria Rodrigues é o nosso escritor, poeta, ele é ator de teatro, diretor de teatro também, no Rio de Janeiro, e nós fizemos essa parceria da Taba Cultural. Essa antologia é muito interessante. Essa edição foi lançada agora em julho de 2025, na ilha de Paquetá, no nosso 22º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Antologia ACLAP CTC, Neotrovismo, 45 anos. 45 anos. Poesias, trovas, contos e crônicas. Taba Cultural. Aqui tem uma foto daqui de Vitória, de Vitória. Aqui uma foto de Minas Gerais e outra foto aqui do Rio de Janeiro, Cristo Redentor aqui no final. Então, essa antologia, nós temos nela Adalberto Tarchino, a Dicilene Batista, a Ignaldo Luiz Giurizato, lá de Linhares, a Nadir Basto Belo, da Glória, em Vila Velha, Antônio Fernandes, de Cariacica, Antônio José de Araújo, que reside em Chicago, nos Estados Unidos, Araquém dos Santos, lá de Magé, Arcângela Piveta dos Santos, que mora em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Aroaldo Soretino Maia, lá da Paraíba, Haroldo de Lima Brito, Carlos Augusto Furtado Moreira, Carlos Henrique de A. Rabelo, Célia Regina da Silva Pires do Prado, Célia Terezinha Neves Vieira, César de Almeida, Clério José Bosch, Cleusa Luz Madureira Vidal, nossa amiga Cleusa lá de Vila Velha, Cleusa Maria Lopes Simplício, Cristiana Ana Lima, ali de Manguinhos, Serra, Espírito Santo, Tiva Beatriz, Edil Celestino Ferreira, nosso acadêmico que mora lá em Marataízes, no sul do estado, Edith de Abreu Ferreira Nunes, lá da região de Governador Valadares, Minas Gerais, Stefânia Gonçalves Nogueira, doutora médica, poetisa, também acadêmica nossa, que reside em Vitória, Esther Abreu Vieira de Oliveira, a nossa dama da literatura capixaba, professora Esther, professora emérita da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Felisberto Fácil Gonçalves, professor Beto Gonçalves, lá de Anchieta, no sul do Espírito Santo, e uma Terezinha Martins de Oliveira, Janaína Helena Pimenta, nossa doutora Janaína,
né, nossa acadêmica, Jefferson Rocha, José Roberto Vasconcelos, nosso secretário-geral da CLAP-CTC, o Roberto Vasco, né? Depois Joel Caldeira, um jovem poeta aqui de Vitória, José Olívio Paranhos Lima, o cordelista, José Olívio lá da Bahia, né? Kátia Bob, nossa vice-presidente da CLAP-CTC, nossa acadêmica, cordelista também, faz literatura de cordel, lá de Conceição da Barra, Espírito Santo. Lenaldo Ferreira, nosso acadêmico poeta lá de Guarapari, a cidade de saúde, cidade turística do Espírito Santo. Lino Armando Baroni, lá de Ibiraçu. Lúcia Matos, presidente da nossa academia, a CLAP-CTC no Rio de Janeiro, é o presidente do Núcleo Acadêmico do Rio de Janeiro. Depois de Lúcia Matos, Luciana Santos, Luiz Vieira, Luísa Filhos, Maciel Traeger, Margarete Gonçalves Perezinho, nossa mestre de cerimônia, a doutora Margarete, presidente também da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. Margarete Cardoso, Margarida Drummond de Assis, residia em Brasília, ela é da região ali do Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Maria Delboni, lá de Belo Horizonte, reside também em Guarapari. Maria do Socorro Medeiros Maia, da região lá da Paraíba, né? Aqui é a região lá de Cabedelo, Paraíba. Maria Helena Campos Pereira, lá de Minas Gerais. Marina Caroline de Almeida Carvalhal. Marinália Charmone, lá de Vila Velha, né? Mirtes Neuzeli Espina de Moraes, Nirlene Carvalho, Nirlene lá que é de Ibatiba e que reside atualmente em Ponta da Fruta, Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Ofélia Maria Gomes de Matos, Raimunda Frazão, lá da região do Maranhão, Raimunda Frazão, Rai Borges, Regina Menezes Loureiro, Regina de Vitória, Regina Muniz Ribeiro, Roger Bueno, Romero Siqueira, nascido em Campos, mas que reside em Jacareípe, aqui no Espírito Santo, nosso acadêmico da CLAP-CTC, Rosana Cristina Ferreira Silva, Rosildo Barcelo, lá do Mato Grosso, Silvia Araújo Mota, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Soemer Pimentel Cipreste, lá de Vitória, aqui de Vitória, Tânia Regina Castelhano, lá de Cabedelo, na Paraíba, Zacarias Martins, nosso colega Zacarias, lá da região de Tocantins, e Zenaide Emília Thomas Bosch, abrilhantando esse livro também, Zenaide aqui de Eurico Salles, Carapia, na Serra do Espírito Santo. É uma obra muito interessante, você vê aqui, ó, tem sempre a publicação de várias pessoas, o livro tem 63 participantes, 63 poetas, possui um total de 312 páginas, Aqui, numa das orelhas, tem a foto de Clério Borges e eu, Coeno Teodoro Vanck, aqui, ó, Clério Borges, Coeno Teodoro Vanck, na orelha, e na outra orelha da nossa Rádio e TV dos Poetas Trovadores. Rádio e TV dos Poetas Trovadores, aqui nessa segunda orelha. Essa é uma antologia interessante que a gente recomenda para as pessoas. É importante destacar o seguinte, que 2 exemplares desse aqui nós estamos encaminhando para a academia, a biblioteca pública estadual de Vitória, a biblioteca da Universidade Federal do Espírito Santo, e encaminhado 2 exemplares também para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É uma recomendação, uma lei, né? Uma lei federal que estabelece o envio da antologia para a Biblioteca Nacional. Todos os autores brasileiros têm que mandar pelo menos as obras suas para a Biblioteca Nacional, para o registro. Bom, vou encerrar com uma trova minha na página 12 dessa antologia, Nesta casa tão singela,
Onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. É a trova tradicional aqui da minha casa, aqui na Rua dos Pomos 2, Eurico Salles, Carapina, Serra, Espírito Santo. Haikais, águas claras, manto de brancura e beleza, a primavera, enfim. O Haikai são 3 versos, 3 linhas, com a metrificação certinha, certo? Metrificação, águas claras, depois manto de brancura e beleza, a primavera, enfim. Então são 3 versos assim, nessa história. É uma origem japonesa, a gente vai depois, num dos próximos vídeos, explicar melhor sobre o Haikai. Mas para vocês terem uma ideia, que são 3 versos, esses 3 versos precisam ter sonoridade, a beleza, o encantamento. Não sei se eu consegui transmitir beleza e encantamento, mas tentei, né? Aqui, ó. Meninos de rua, crescendo, também morrendo. Não há sol nem lua. Outro Haikai. Manto de plumagem, as aves de asas suaves, deslizando imagens. Outro Haikai. Gaviota sofrida, coração triste, poluição, pássaro sem vida. Esses são haikais, né? Haikais que nós fizemos. Aqui nós temos várias manifestações artísticas de nossos 63 poetas que participam dessa antologia. É isso aí, pessoal. Feito o registro, o canal Clério José Borges do YouTube, da internet, e também a rádio e televisão dos Poetas Trovadores. Uma inovação que nós lançamos no final de novembro de 2024 e está no ar, 24 horas no ar, a televisão e a rádio dos Poetas Trovadores, para divulgar os nossos trabalhos, os vídeos, os eventos dos poetas trovadores brasileiros. Aqui eu me despeço, Clério José Borges, desejando a todos que procurem ler poesia, divulgar a poesia, porque poesia, beleza é encantamento. A poesia está à nossa volta. Cabe àqueles que têm sensibilidade captar essa poesia que está à nossa volta e transformar isso em palavras, de forma que outras pessoas sintam o encantamento e a beleza da poesia que está à nossa volta. Obrigado. Clério José Borges se despede aqui.